Eu tinha 40 anos quando percebi que havia passado 5 deles, aprendendo a pedir licença dentro do único lugar que deveria ser meu lar. Não foi uma discussão que me abriu os olhos. Não foi uma noite de insônia com os pensamentos girando sem parar. Foi uma manhã de segunda-feira comum, com o café ainda quente na bancada, quando minha sogra abriu a porta do apartamento com a chave que eu nunca pedi para ela ter, entrou sem avisar, foi direto ao meu quarto e começou a reorganizar o guarda-roupa porque, segundo ela, a forma como eu dobrava as roupas do meu marido deixava tudo amassado. Eu estava no banheiro, ouvi a porta do armário abrir, ouvi o som das gavetas e fiquei parada, olhando para o meu próprio reflexo no espelho, sem conseguir nomear o que eu estava sentindo. Demorei mais alguns meses para entender que aquilo não era surpresa, era resignação. E resignação é a forma mais silenciosa de desaparecer. Mas essa história não começa naquela manhã. Começa 5 anos antes, quando eu tinha 35 anos, trabalhava como analista financeira numa instituição bancária em Belo Horizonte e acreditava, com uma convicção que hoje me parece quase ingênua, que amor era suficiente para construir qualquer coisa dentro de qualquer estrutura. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos. Era arquiteto, filho único, e havia comprado um apartamento de 2 quartos no bairro Funcionários 2 anos antes de nos conhecermos. Era um apartamento bonito, num edifício antigo com pé direito alto e janelas grandes, num dos bairros mais tranquilos da cidade. Eu achei o apartamento charmoso antes de entender completamente o que significava morar num espaço que já tinha uma história sem mim. Minha sogra morava a 6 quadras de distância, num sobrado que ela e meu sogro haviam comprado quando meu marido ainda era criança. Era uma mulher de presença forte, daquele tipo que preenche qualquer ambiente antes mesmo de começar a falar. Não era uma pessoa má. Isso eu preciso deixar claro, porque levei tempo para aprender a fazer essa distinção sem me sentir injusta. Ela havia criado o filho sozinha durante 2 anos, enquanto meu sogro trabalhava em outra cidade e havia desenvolvido ao longo de décadas uma forma de gerir tudo ao redor com uma eficiência que ela mesma confundia com cuidado. Quando meu marido era criança, ela escolhia as roupas dele. Quando ele foi para a faculdade, ela ligava todo domingo para saber o que ele havia comido durante a semana. Quando ele comprou o apartamento, ela tinha a chave reserva porque, como ela dizia, é importante que alguém de confiança possa entrar em caso de emergência. E meu marido havia concordado da mesma forma que havia concordado com tudo ao longo da vida, com o sorriso tranquilo de quem aprendeu que discordar custa mais energia do que vale. Nos primeiros meses de namoro, minha sogra era gentil comigo. Me servia refrigerante antes de eu pedir, perguntava sobre meu trabalho com aquele interesse específico de quem está montando um mapa. Eu interpretava como acolhimento. Demorei para perceber que era avaliação. Quando nos casamos, 1 ano e meio depois de nos conhecermos, a proposta de morar no apartamento dele foi apresentada como natural, quase óbvia. Era o espaço maior, já mobiliado, bem localizado, a 5 minutos do meu trabalho. Fez sentido na época. Faz sentido são as 3 palavras que eu repito para mim mesma, quando quero entender como entrei numa estrutura que levei 5 anos para sair. O apartamento era legalmente dele, comprado antes do casamento, registrado no nome dele, financiado por ele. Eu sabia disso desde o começo, e havia feito as pazes com esse fato da forma que as mulheres aprendem a fazer as pazes com coisas desconfortáveis, dobrando o pensamento até que ele caiba num tamanho aceitável. O que eu não havia calculado era o que significaria, na prática, construir uma vida cotidiana dentro de um espaço onde eu nunca seria a primeira voz sobre nada. Minha sogra tinha a chave, e a chave não era só um objeto de metal, era uma declaração sobre quem pertencia àquele espaço e quem estava de passagem. Ela chegava às terças e quintas de manhã para, como ela dizia, dar uma ajudinha. Reorganizava as almofadas do sofá que eu havia posto de um jeito diferente. Trocava o detergente da pia da cozinha pelo que ela preferia. Certa vez, chegou enquanto eu estava trabalhando em home office. Entrou, foi à cozinha, preparou um caldo que ela disse que era agnada imunidade e deixou na geladeira sem avisar, sem perguntar, sem nem bater a porta do escritório para me cumprimentar. Encontrei o caldo quando fui almoçar.
Fiquei olhando para o recipiente por um longo tempo, sentindo algo que eu ainda não conseguia chamar pelo nome certo. Meu marido, quando eu comentava, dizia que ela estava tentando ajudar, que era o jeito dela de demonstrar carinho, que eu precisava entender que ela era assim com todo mundo, que não era pessoal. E eu ouvia aquelas palavras e guardava a resposta que queria dar porque eu havia aprendido, como a maioria das mulheres aprende, que medir cada reação é sinal de maturidade. O problema é que guardar respostas não faz as perguntas desaparecerem. Elas só vão se acumulando num lugar de difícil acesso, até que um dia o espaço acaba. No segundo ano de casamento, trouxe da casa da minha mãe uma caixa de costura que havia pertencido à minha avó paterna. Não era uma caixa elaborada, era uma lata redonda de biscoito que minha avó havia transformado em estojo de linha, com carretéis de cores que ela organizava por tom, do mais claro para o mais escuro, agulhas enfileiradas numa tira de veludo desbotado e uma tesoura pequena com cabo de madrepérola que ela usava apenas para linhas, nunca para papel. Minha avó havia morrido quando eu tinha 19 anos e eu nunca havia aprendido a costurar com ela, mas havia passado tardes inteiras sentada ao lado dela na varanda, olhando para as mãos dela trabalharem, e a caixa carregava o cheiro específico daquelas tardes. Um cheiro de madeira antiga e lavanda, e algo que eu nunca consegui identificar, mas que reconhecia instantaneamente. Coloquei a caixa na estante da sala, entre os livros, num canto que não atrapalhava nada. Ficou lá por semanas. Depois, numa tarde em que minha sogra havia chegado mais cedo do que o habitual, ela folheou a estante com aquele olhar de quem está fazendo uma vistoria e disse, com a voz calma de quem está apenas sendo prática: "Essa lata está enferrujando, não está? Não é bonito deixar coisa assim exposta na sala." 2 dias depois, quando cheguei do trabalho, a caixa não estava mais na estante. Perguntei para o meu marido. Ele disse que não sabia. Liguei para minha sogra. Ela disse que havia organizado algumas coisas e que a lata velha estava no armário do corredor. Fui ao armário do corredor. Não encontrei. Fui ao quartinho de serviço. Não estava. Passei pela sacola de lixo que meu marido havia descido mais cedo. Não havia como saber. A caixa havia desaparecido com a mesma naturalidade com que a minha sogra reorganizava tudo o que eu colocava naquele apartamento, como se as minhas coisas fossem visita, e visita não tem direito a lugar fixo. Não disse nada naquele dia. Sentei no sofá, abri o notebook, fingi que estava trabalhando. Por dentro, algo se moveu com uma precisão que eu não havia sentido antes. Não era raiva ainda. Era clareza. A clareza específica de quem finalmente olha para uma situação que já conhecia e consegue ver o contorno exato dela, sem a névoa do amor ou da esperança ou da boa vontade distorcendo a forma. Você pode querer saber por que fiquei. Eu mesma me fiz essa pergunta inúmeras vezes, especialmente nas manhãs em que acordava com aquela sensação de que o apartamento havia diminuído durante a noite. A resposta tem camadas, e eu aprendi que resposta sem camadas é resposta incompleta. Fiquei porque ainda amava meu marido, um amor que havia se complicado, mas que existia de verdade. Fiquei porque sair exige energia, e energia é o recurso mais escasso de quem trabalha em tempo integral, gerencia uma carteira de clientes, faz fechamento mensal e ainda chega em casa tendo que negociar cada detalhe da própria rotina doméstica. Fiquei porque aprendi desde pequena, como aprende a maioria das mulheres, que persistência é virtude e que boa esposa não desiste na primeira dificuldade. O problema é que primeira dificuldade havia virado 50ª dificuldade sem que eu tivesse percebido o momento exato da contagem. Mas fiquei também porque ainda não havia construído a saída, e construir saída em silêncio leva tempo. No 3º ano comecei a prestar atenção diferente. Não ao apartamento, não à minha sogra, mas às minhas próprias finanças, com uma intenção que antes não existia. Eu sempre havia guardado dinheiro. Minha mãe foi professora por 30 anos. Criou eu e minha irmã com um salário que exigia planejamento constante, e me ensinou desde cedo que dinheiro guardado é a única forma de liberdade que não depende de mais ninguém. Mas até então eu poupava como reserva, sem destino claro. A partir daquele ano, o dinheiro passou a ter endereço. Meu salário havia crescido.
Havia feito pós-graduação em finanças corporativas, assumido uma posição de analista sênior, conseguido um reajuste que meu marido sabia em termos gerais, mas cujo valor exato ele nunca havia perguntado com atenção suficiente. Abri uma conta digital que eu controlava sozinha, não por desonestidade, mas porque havia entendido que privacidade financeira dentro daquele apartamento não era algo que eu podia tomar como garantida. Meu marido era um homem bom em muitos sentidos, mas havia crescido num ambiente onde as finanças da casa eram sempre assunto aberto, discutido em família, e família, naquele contexto, incluía a minha sogra. Passei os meses seguintes fazendo o que eu sabia fazer bem: números. Calculei minha capacidade de entrada, projetei financiamento, pesquisei bairros, comparei valor por metro quadrado, estudei índices de valorização. Fiz isso com a mesma atenção analítica que eu aplicava ao trabalho, em planilhas que guardava numa conta de e-mail que só eu acessava. Contei para minha irmã, que mora em São Paulo, e é a única pessoa no mundo com quem tenho o tipo de conversa que não precisa de introdução. Ela ouviu tudo sem interromper uma vez, e quando eu terminei disse: "Você já deveria ter feito isso antes, mas agora é agora." Ela me indicou uma advogada especialista em direito de família que havia atendido uma amiga sua em situação parecida. Marquei a consulta durante o horário de almoço. Não disse para ninguém. A advogada tinha uma sala pequena e direta, sem enfeites desnecessários, e foi exatamente assim também na conversa. Me explicou o que era meu, o que era compartilhado, o que eu precisaria documentar caso a separação chegasse a ser necessária. Me disse que o apartamento, por ter sido comprado antes do casamento e financiado exclusivamente pelo meu marido, era patrimônio dele, mas que tudo que eu havia contribuído financeiramente para a vida do casal durante o casamento precisava estar registrado. Eu havia guardado tudo. 5 anos de comprovantes de transferência da minha parte nas despesas mensais, das contas que eu havia pago, das reformas que eu havia bancado metade. Cada entrada num extrato com data e descrição. A advogada olhou para a pasta que eu havia levado e disse: "Você está numa posição melhor do que imagina. Continue documentando e marque um retorno quando estiver pronta para o próximo passo." Continuei. No 4º ano, minha sogra fez algo que me pareceu pequeno na hora e foi crescendo com o tempo. Meu marido havia viajado por uma semana a trabalho. Eu estava sozinha no apartamento pela primeira vez em muito tempo e havia aproveitado para reorganizar a cozinha do jeito que fazia sentido para mim, colocando as panelas que eu usava com mais frequência no armário mais acessível e movendo para o alto o que raramente precisava. Quando minha sogra chegou na terça seguinte, percebeu a mudança em questão de segundos. Não disse nada de imediato. Ficou de pé na cozinha por um momento, olhando para os armários com aquela expressão específica de quem está calculando. Depois disse, com a voz calma de sempre: "Fica mais prático assim?" Disse que sim. Ela ficou quieta, colocou as bolsas na cadeira, preparou o café e, antes de ir embora, reorganizou as panelas de volta ao lugar anterior, com a naturalidade de quem está corrigindo um erro óbvio. Não disse nada. Meu marido voltou na sexta. Não notou a diferença. Eu olhava para aquele armário toda manhã e entendia, de uma forma que ia além das panelas, que havia coisas naquele apartamento que nunca seriam minhas para decidir. E que eu tinha 2 escolhas: aceitar esse fato como definitivo ou construir um espaço onde eu fosse a única voz sobre cada gaveta, cada prateleira, cada centímetro de parede. No 5º ano, encontrei o apartamento. Havia ido sozinha a Contagem, cidade que faz fronteira com Belo Horizonte, para visitar uma cliente do escritório em casa no final da tarde. Terminei a visita mais cedo do que esperava e, passando por um bairro que eu não conhecia bem, vi a placa de um lançamento imobiliário numa esquina. Parei o carro por impulso, entrei no estande só para olhar. O corretor me recebeu com energia profissional e me mostrou a planta de um apartamento de 2 quartos num edifício novo a 3 quarteirões de uma estação de metrô que ligava diretamente ao centro de Belo Horizonte. Varanda generosa, cozinha integrada à sala, janela grande no quarto principal. Não era luxo. Era exatamente o tipo de espaço que cabia dentro do que eu havia calculado que podia pagar, com uma parcela que ficaria bem dentro do meu salário sem me apertar. Pedi os materiais, coloquei na bolsa, agradeci
e fui embora sem demonstrar o interesse que havia sentido. Cheguei em casa, jantamos normalmente, minha sogra tinha deixado um pote de sopa na geladeira sem avisar, como sempre. Depois do jantar, enquanto meu marido assistia televisão, fui ao escritório, abri a planilha que mantinha na nuvem e passei 2 horas fazendo contas. Quando fechei o computador, a resposta estava clara. Passei os 3 meses seguintes voltando ao estande mais 3 vezes, sempre durante o horário de almoço, sempre sem dizer para ninguém. Na segunda visita, levei a planta impressa e fiz anotações no verso. Na terceira, pedi para visitar o apartamento decorado e fiquei parada na varanda por alguns minutos, olhando para a rua lá embaixo, calculando não só os números, mas o peso do que a decisão significava para tudo que existia ao redor dela. Na quarta, sentei com o corretor e negociei o valor da entrada. Marquei o retorno com a advogada. Ela foi direta, como da primeira vez. Checamos a documentação, ela revisou o contrato do imóvel e me explicou cada cláusula sem simplificar demais, nem complicar desnecessariamente. Quando saí do escritório dela, fui até o carro, sentei por alguns minutos com as mãos no volante sem ligar o motor. Não estava chorando, estava sentindo algo que demorei um momento para reconhecer. Era a solidez. A sensação física e concreta de ter um ponto fixo que não dependia da boa vontade de mais ninguém para continuar existindo. Assinei o contrato numa quinta-feira de manhã antes do trabalho. Saí do cartório, tomei um café sozinha num bar da esquina. Li as notícias no celular sem absorver nada. Cheguei ao escritório no horário de sempre. Naquele dia, atendi clientes, revisei projeções, respondi e-mails, participei de uma reunião sobre metas do trimestre. Quando voltei para o apartamento à noite, jantamos. Meu marido falou sobre um projeto que estava atrasado. Minha sogra havia deixado recado que ligaria no final de semana para combinar almoço de domingo. Fui dormir com os documentos do apartamento dentro da pasta de trabalho, na cadeira do quarto. Nos meses seguintes, organizei a mudança com a mesma metodologia que aplico a qualquer projeto com prazo. Primeiro os documentos, certidão de nascimento, diploma, registro profissional, contratos, tudo com meu nome. Depois os itens de valor sentimental, que eu levava pouco a pouco a cada visita ao apartamento novo nos finais de semana, dizendo que ia à academia ou visitar uma amiga. As roupas fora de estação, dobradas em caixas no porta-malas. Os livros que eu havia comprado ao longo dos 5 anos de casamento, todos com meu nome escrito na primeira página, hábito que eu tinha desde adolescente e que minha sogra uma vez chamou de estranheza. Meu marido nunca percebeu o esvaziamento gradual do quarto, ou percebeu e não soube o que perguntar. Ainda hoje não sei qual das duas. Contratei uma pequena empresa para ajudar com a decoração do apartamento novo. A designer era jovem, objetiva, me entendia sem que eu precisasse explicar as coisas 2 vezes. A varanda foi o espaço que planejei com mais atenção. Não porque fosse o mais importante estruturalmente, mas porque era o único espaço naquele apartamento que eu havia sonhado em ter nos 5 anos anteriores. Um lugar ao ar livre que fosse só meu, onde eu pudesse tomar café de manhã com ou sem barulho, colocar plantas que eu escolhesse, existir sem calcular o impacto da minha presença no humor de outra pessoa. Numa tarde de sexta-feira recebi mensagem da designer. Pode vir ver quando quiser. Fui naquele mesmo dia, ainda com o casaco do trabalho. Abri a porta com a minha chave. Andei por cada cômodo devagar. A luz do fim de tarde entrava pela janela do quarto e desenhava um retângulo longo no piso novo. A varanda cheirava a tinta fresca. A cozinha estava do jeito exato que eu havia planejado, com as panelas no lugar mais acessível, as xícaras à altura dos olhos, a prateleira acima da pia no espaço exato onde eu havia imaginado desde o começo. Passei os dedos na madeira da prateleira. Não havia ninguém me observando. Não havia ninguém calculando se o que eu estava fazendo estava dentro das regras de mais alguém. Fui até a bolsa, tirei um lenço de tecido velho que eu havia guardado por anos, um lenço que havia sido da minha avó, que eu havia encontrado dentro de um casaco dela quando minha mãe foi organizar as coisas depois que ela morreu, e que eu havia carregado de lugar em lugar desde então, sem nunca ter um lugar certo para colocar. Dobrei o lenço com cuidado e o deixei sobre a prateleira, no centro, onde eu pudesse ver toda vez que entrasse na cozinha. Depois fui até a varanda.
Sentei na cadeira nova que eu mesma havia escolhido, olhei para a rua, para as árvores, para o céu que estava ficando mais escuro e chorei. Não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você solta algo que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido que estava carregando. Um peso que não dói porque você se adaptou à dor e um dia percebe que o que chamava de normalidade era só adaptação. Voltei para o apartamento do meu marido naquela noite. Jantamos. Minha sogra havia ligado no começo da tarde confirmando o almoço de domingo. Fui dormir com a calma específica de quem já decidiu e só está esperando o momento certo de agir. O sábado escolhido foi um que eu sabia de cor. Meu marido tinha compromisso desde cedo com um amigo. Saía às 7h30, voltava no almoço. Minha sogra chegava às terças e quintas, nunca aos sábados de manhã. Meu sogro eu raramente via fora dos compromissos marcados. 5 anos de convivência ensinam o horário de uma casa melhor do que qualquer agenda. O caminhão chegou às 8. 2 rapazes jovens e eficientes, que eu havia contratado por indicação de uma colega do trabalho. Havíamos combinado tudo por mensagem durante as semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado, todos com nota fiscal no meu nome. O rack da sala que eu havia adquirido no 2º ano de casamento. As plantas da varanda, que eu havia cultivado uma a uma caixa com fotos da minha mãe, cartas da minha irmã e um cordão de ouro que havia sido da minha avó paterna, guardado numa caixinha de veludo dentro da minha bolsa há anos. Enquanto os rapazes trabalhavam, fui até a cozinha pela última vez. Abri a gaveta que ficava embaixo do fogão, onde eu havia guardado ao longo dos anos algumas coisas pequenas, que nunca tiveram um lugar oficial naquele apartamento. Uma colher de pau que havia sido da minha mãe. Um marcador de livro que uma amiga havia trazido de viagem. E um bilhete que eu havia escrito para mim mesma numa noite difícil do 2º ano, quando ainda não sabia como, mas já sabia que precisaria chegar em algum lugar diferente. Dobrei o bilhete e coloquei no bolso da calça. Eram 8h40, quando ouvi a porta principal abrir. Minha sogra entrou com as chaves na mão, olhou para os rapazes, olhou para as caixas, olhou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Era desorientação pura. O rosto de quem entrou num espaço que conhecia de cor e encontrou a disposição completamente alterada. O que está acontecendo? A voz dela saiu mais baixa do que o habitual. Estou indo embora, eu disse. Sem tremor, sem drama, da mesma forma que eu informaria uma conclusão de balanço a um cliente. Ela ficou parada por alguns segundos, processando. Depois a voz subiu meio tom. Meu filho não sabe disso. Preciso ligar para ele. Você está levando as coisas da casa dele. Respirei fundo. E fiz o que havia me prometido que faria quando chegasse a hora. Olhei para ela com calma, sem raiva, sem acusação, com toda a clareza que 5 anos me ensinaram a construir devagar. Dona Célia, durante 5 anos eu contribuí com metade de todas as despesas deste apartamento todo mês, sem falhar uma vez. Tenho comprovante de cada transferência. Tudo que estou levando eu comprei com o meu dinheiro. Cada item tem nota fiscal no meu nome. Seu filho sabia que eu contribuía. A senhora nunca soube porque ele nunca contou. E isso me diz tudo sobre como eu era vista aqui. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ficou olhando para mim por um tempo que me pareceu longo, com uma expressão que foi mudando devagar, perdendo a autoridade habitual e revelando por baixo dela algo que eu nunca havia visto nela antes. Era uma espécie de pergunta, não feita em voz alta, mas visível assim mesmo, na linha entre as sobrancelhas, na hesitação da postura. Uma pergunta que ela talvez nunca tivesse se feito com honestidade suficiente. Não disse mais nada. Continuei de olho nos rapazes que terminavam os últimos itens com eficiência profissional. Quando o caminhão estava pronto, subi para dar uma última olhada no quarto. Estava vazio. A cortina que já estava quando cheguei ficou. O espelho do banheiro que havia sido comprado pelos dois ficou. Na parede havia marcas claras onde os móveis haviam ficado por 5 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado, agora visível pela ausência. Desci com a bolsa e o casaco. Meu sogro estava no corredor, havia descido atraído pelo barulho. Era um homem quieto, de presença gentil, que eu havia aprendido a ler ao longo dos anos, como alguém que entendia mais do que podia dizer.
Me olhou com uma expressão que carregava coisas que não tinham palavras disponíveis. Fernanda disse. Só o meu nome, mas com o peso de uma frase inteira. Coloquei a mão no ombro dele por um segundo. Cuide-se, seu Renato. Fui em direção à porta. Antes de abrir, parei. Minha sogra estava de volta à sala, em pé junto à janela, com as chaves ainda na mão. A expressão havia mudado de novo. Não era mais a autoridade de sempre. Era algo mais nu, mais difícil de nomear. Algo que, se eu soubesse o nome certo, talvez soasse como: eu não entendo o que fiz de errado. E essa incompreensão eu aprendi depois. É o tipo de coisa que só o tempo resolve, e apenas se a pessoa decidir, sozinha, fazer esse trabalho. Não disse mais nada. Abri a porta, fechei com cuidado e desci. Meu marido ligou quando eu já estava na estrada, seguindo o caminhão. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Fernanda. O que aconteceu? Minha mãe me ligou dizendo que você estava saindo com um caminhão de mudança. O que está acontecendo? Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Seu apartamento? Que apartamento? Quando você comprou um apartamento? Assinei os documentos há 2 meses. Paguei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos, num financiamento aprovado no meu CPF. Mas Fernanda, esse dinheiro. Ele começou. Eduardo, eu interrompi com calma. Durante 5 anos, eu transferi minha parte de todas as despesas do seu apartamento todo mês. Você sabia disso. Sua mãe nunca soube porque você nunca contou. O que significa que para ela, eu era uma mulher que morava na casa do filho de favor. Para você, eu era alguém que contribuía, mas não tinha voz sobre nada. O dinheiro que sobrava depois das minhas contribuições era meu, sempre foi meu. Eu usei para construir o único lugar onde serei tratada como adulta. Silêncio mais longo. E o casamento? A voz dele saiu mais baixa. Você vai precisar de um advogado, eu já tenho o meu. Desliguei. Cheguei ao apartamento às 10h30 da manhã. Os rapazes descarregaram com cuidado, eu fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu a mim mesma, como se eu tivesse planejado aquela disposição por meses na cabeça, o que era verdade. Quando foram embora e a porta fechou pela última vez, fiquei parada no centro da sala por alguns segundos, ouvindo o silêncio. Não o silêncio vazio. O silêncio cheio, o tipo que só existe quando não há mais nada que você precise calcular antes de se mover. Fui até a cozinha. O lenço da minha avó estava na prateleira, dobrado onde eu havia deixado na sexta-feira. Passei os dedos no tecido desgastado pelo tempo. Abri a geladeira nova, que eu havia escolhido sozinha, e colei bem no centro o bilhete que eu havia escrito naquela noite difícil do 2º ano. Não vou repetir o que estava escrito, porque é meu. Mas sei que quando li de novo, depois de todo esse tempo, a frase soou completamente diferente do que havia soado quando escrevi. Havia soado como promessa, agora soava como confirmação. Nos meses que se seguiram, a vida foi se reorganizando com uma ordem que tinha algo de novo. Não de perfeição, porque perfeição é uma expectativa que aprendi a largar, mas de honestidade. Cada decisão dentro daquele apartamento era minha. A temperatura do ar-condicionado, o horário do jantar, o volume da música, a posição dos vasos de planta na varanda, o tempero da comida. Tudo, sem negociação, sem aprovação necessária, sem medir o impacto de cada escolha na dinâmica de um ambiente onde eu nunca fui chamada a administrar nada. O processo de separação correu pelos advogados com mais tranquilidade do que eu havia esperado. Eduardo pediu para nos encontrar pessoalmente. Marcamos num café que nenhum dos dois frequentava, um lugar neutro, sem história entre nós. Ele chegou com o rosto de quem havia passado semanas dormindo mal. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que queria tentar de novo, que sabia que havia ficado em silêncio quando não deveria, que havia errado ao não ter posto um limite que precisava ter sido posto há muito tempo. Eu ouvi até o fim. Depois disse, com a mesma calma que eu havia aprendido a ter como ferramenta e não como máscara, você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa crise grande, não numa briga de consequências óbvias, em cada detalhe pequeno. Em cada vez que sua mãe reorganizou minha cozinha e você ficou quieto, em cada vez que ela entrou no nosso apartamento sem avisar e você disse que era o jeito dela,
Em cada vez que você calculou o que custaria menos para a sua família antes de calcular o que seria justo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disponibilidade para esperar por uma versão de você que talvez apareça. Ele baixou a cabeça. Não argumentou. Minha sogra me mandou uma mensagem algumas semanas depois, longa, com parágrafos. Dizia que eu havia agido de forma calculada e covarde, que a maneira como fui embora havia humilhado a família, que eu havia destruído o casamento com frieza. Li até o final com atenção. Não respondi naquele dia. Não respondi naquela semana. Com o tempo, entendi que não havia resposta minha capaz de servir a alguma coisa útil enquanto a outra pessoa não houvesse começado o trabalho de entender o que havia gerado aquela saída. E a mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. Meu sogro me mandou uma mensagem diferente. 3 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem e que tinha sido um prazer me conhecer. Respondi com o mesmo. Não houve mais contato depois disso e carrego aquele silêncio com um respeito genuíno, porque sei que ele entendeu mais do que pôde dizer em voz alta, da mesma forma que havia entendido tudo ao longo dos 5 anos, sem encontrar palavras para isso. O que ficou desses 5 anos não é amargura. Amargura é pesada demais, e aprendi a ser muito cuidadosa com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas que chegou completa. Fiquei naquele apartamento por amor, sim. Um amor que foi real mesmo que tenha se revelado insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que ele sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como aprende a maioria das mulheres, que aguentar é sinal de maturidade, que sair é desistir, que paciência é o que separa uma mulher forte de uma mulher difícil. Existe uma diferença entre paciência que sustenta e paciência que apaga. Eu atravessei essa fronteira tão devagar que não reconhecia o momento exato da travessia. Percebi quando olhei para o espelho numa manhã de domingo, algumas semanas antes de assinar o contrato, e demorei 1 segundo para reconhecer a expressão no meu próprio rosto. Não era tristeza, era ausência. O rosto de alguém que passou anos aprendendo a ser menor do que era e que havia se acostumado ao tamanho reduzido, foi esse reflexo que me moveu. Não minha sogra, não a caixa da minha avó que desapareceu. Foi perceber que eu estava encolhendo devagar e que estava participando ativamente desse encolhimento. Independência financeira não é sobre o número na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma escolha concreta quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais anos naquele apartamento, tinha condição financeira para isso. O que eu não tinha mais era disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me diminuía. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção, a coragem aparece junto porque não está mais sozinha. Hoje, quando chego do trabalho e abro a porta do meu apartamento, existe um segundo específico, quando a luz da sala acende e o espaço se revela, que ainda me surpreende. É meu, completamente meu. Não só no sentido legal, que também é, mas no sentido de que cada detalhe aqui foi decidido por mim, sem negociação, sem aprovação, sem calcular o impacto da minha existência no humor de um ambiente que nunca fui chamada a pertencer. Ontem à tarde, abri a geladeira e decidi fazer um bolo que minha avó fazia nos aniversários de família. Um bolo de laranja com calda que eu nunca havia aprendido direito, mas que lembrava de memória. Passei a tarde tentando. A primeira fornada ficou mais baixa do que deveria. A segunda saiu melhor. A cozinha ficou cheia de cheiro de laranja e baunilha e açúcar caramelizando, e eu fui deixando sem me preocupar se o cheiro estava dentro do aceitável, sem medir o barulho da batedeira, sem calcular quanto tempo eu estava ocupando um espaço que não era meu, completamente meu. E isso mudou o sabor de tudo. Às vezes penso na expressão da minha sogra naquele sábado de manhã, quando ficou sem resposta pela primeira vez em 5 anos. Ela interpretou a minha saída como ataque, como abandono, como ingratidão de quem foi acolhida e pagou de volta com frieza. Não era nenhuma das 3 coisas. Era o resultado de 5 anos de observação cuidadosa, de economia silenciosa, de construção metódica, de uma saída planejada com dignidade. Não saí na raiva. Saí quando estava pronta.
E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma diferença que só quem já chegou no limite sem explodir consegue entender de verdade. A resposta mais poderosa para quem faz você se sentir de passagem dentro do seu próprio lar não é o confronto que te prende no mesmo nível. É a construção silenciosa e consistente de um lugar onde você não precisa pedir licença para existir. Um lugar com endereço próprio, com chave que só você tem, com uma prateleira na cozinha onde você coloca o que quiser, no centro, na altura dos olhos, onde possa ver toda vez que entrar. Um lenço dobrado, um bilhete colado na geladeira. Coisas pequenas que são, na verdade, a prova concreta de que você chegou onde prometeu a si mesma que chegaria numa noite difícil, quando ainda não sabia como, mas já sabia que ia. Chegou. Na terça-feira à noite, faltando 5 dias para eu dar a resposta definitiva sobre a diretoria de cardiologia do Hospital São Lucas, meu celular vibrou em cima da bancada do consultório enquanto eu terminava de revisar o último prontuário do dia. Era minha sogra, Dona Conceição. Atendi pensando que fosse alguma coisa com as crianças, porque ela às vezes buscava Mateus na escola, quando Rafael ficava até tarde no escritório. A voz dela, porém, não tinha aquela pressa de emergência. Tinha outra coisa. Tinha o peso de quem escolheu bem as palavras antes de discar. Fernanda, você pode vir jantar aqui amanhã à noite? Eu e o Rafael precisamos conversar com você sobre uma coisa importante. Eu e o Rafael. Ela tinha dito isso como se os dois fossem uma unidade separada de mim, como se eu fosse uma convidada no meu próprio casamento. Pode ser, Dona Conceição. O que houve? Amanhã a gente conversa com calma. São coisas que ficam melhores ditas pessoalmente. Desliguei e fiquei olhando para a tela por alguns segundos. 14 anos de casamento com Rafael me ensinaram a reconhecer o tom da mãe dele quando ela estava montando alguma coisa. Não era maldade, era estratégia. Dona Conceição sempre foi uma mulher que preferia o terreno preparado ao confronto direto. Naquela noite, enquanto Mateus fazia lição no quarto e Isabela discutia comigo sobre o horário de dormir, eu fiquei pensando no que poderia ser. A oferta do São Lucas tinha chegado 3 semanas antes. Diretora de cardiologia, cargo de chefia, salário 3 vezes maior do que eu ganhava agora, com estrutura para montar minha própria equipe. O hospital ficava em Campinas, a 90 minutos de São Paulo. Não era outra cidade, não era outro país. Eram 90 minutos de estrada. Rafael soube na mesma semana. Ficou quieto por 2 dias. No terceiro dia, disse que ia ser complicado por causa da rotina das crianças. Eu disse que a gente podia conversar sobre isso. Ele disse que ia pensar. E então parou de tocar no assunto, como Rafael sempre fazia quando não sabia o que querer. Na quarta-feira à noite, cheguei à casa de Dona Conceição às 19h30 como combinado. Quando ela abriu a porta, eu entendi imediatamente que não seria um jantar entre 3 pessoas. A sala estava cheia. Eram cunhados, tios, primos do Rafael, a irmã dele com o marido, a tia Marlene que eu só via no Natal, o primo Henrique que morava no interior e que eu nunca tinha entendido direito qual era o grau de parentesco. Contei discretamente enquanto tirava o casaco. 22 pessoas. Dona Conceição tinha reunido 22 pessoas da família sem me avisar. Rafael estava de costas para mim, conversando com o cunhado. Quando se virou, vi no rosto dele aquela expressão que eu conhecia, de alguém que participou de uma decisão que não sabe mais como justificar. O que é isso? Eu perguntei em voz baixa, chegando perto dele. Minha mãe achou melhor assim. Com todo mundo junto. Melhor para o quê? Ele abriu a boca, fechou. Você vai entender. Sentei à mesa com todo mundo. Dona Conceição serviu aquela macarronada que ela fazia para ocasiões especiais, a mesma que servia em aniversários e em primeiras comunhões. Havia vinho, havia pão de alho, havia risada. Por quase 1 hora foi uma reunião familiar comum, com aquelas conversas paralelas, com criança correndo entre as cadeiras, com alguém reclamando do trânsito. Então Dona Conceição bateu a colher de pau na lateral da panela, que estava sobre o fogão, e a sala foi ficando em silêncio gradualmente, da forma que as salas ficam quando alguém com autoridade decide que é hora. Eu chamei vocês porque a nossa família está diante de uma decisão importante. Ela ficou de pé entre a mesa e a cozinha, com aquela postura de diretora de escola que ela sempre teve.
E decisão de família se toma com a família. Senti o estômago contrair. A Fernanda recebeu uma proposta de trabalho em Campinas. Ela disse o nome da cidade como quem diz o nome de um lugar perigoso. E a gente está aqui para conversar sobre o que isso significa para o Rafael, para o Mateus, para a Isabela, para todos nós. 22 pares de olhos se voltaram para mim. Tentei manter a respiração regular. Olhei para Rafael. Ele estava olhando para o prato. Dona Conceição, eu disse, com voz que eu precisei construir palavra por palavra, isso é uma conversa que eu e o Rafael estamos tendo em casa. E está indo muito bem essa conversa em casa? Ela inclinou levemente a cabeça. Porque o Rafael me contou que vocês mal tocaram no assunto em 3 semanas. Isso porque ele não quis tocar. Não é que eu não quis, Rafael disse, ainda sem me olhar. É que é complicado. O que é complicado? Perguntei. Sair de São Paulo. Mudar a rotina das crianças. Minha mãe fica com eles quando a gente precisa, ela está aqui do lado. Em Campinas fica longe. Campinas é 90 minutos. De carro, sem trânsito. Dona Conceição ergueu um dedo como quem pontua. Com trânsito, em dia de chuva, com criança doente, com prova amanhã, é outra coisa. Eu respirei fundo. Dona Conceição, com o máximo de respeito, eu não entendo o que toda essa família tem a ver com uma decisão profissional minha. Ela não se sentou. Continuou de pé, como se a posição fosse importante. Tem a ver porque você não está solteira. Você tem marido, você tem filhos, você tem uma família que depende de uma estrutura. E quando uma peça dessa estrutura decide se mover para outra cidade, toda a estrutura balança. Eu não sou uma peça. Ninguém disse que você é uma peça. Você acabou de dizer isso. Silêncio. Alguém do outro lado da mesa pigarreou. Foi então que a tia Marlene, que eu jurava que não me conhecia bem o suficiente para ter opinião sobre a minha vida, abriu a boca. Fernanda, eu entendo que você é muito dedicada à carreira. Isso é admirável. Mas os filhos precisam de mãe por perto. A minha filha abriu mão de uma promoção quando os meninos eram pequenos e hoje ela agradece todos os dias. Eu olhei para ela. Meus filhos têm 17 e 14 anos. Adolescente precisa mais ainda. A tia Marlene falou com aquela convicção de quem nunca precisou abrir mão de nada. Adolescente precisa de presença, de mãe em casa para conversar, para perceber quando alguma coisa está errada. Eu vou estar em Campinas de segunda a sexta. Nos fins de semana, estou em São Paulo. Ou eles vêm comigo. Essa logística é possível. Rafael se mexeu na cadeira. É possível no papel. Ele finalmente me olhou. Na prática é diferente. Você sabe como são os fins de semana. Futebol do Mateus, aula de dança da Isabela, uma coisa ou outra sempre aparece. Então você vai aos jogos e eu vejo a dança. Fernanda. Rafael. Ele passou a mão pelo rosto. Eu queria que você ficasse, ele disse. Eu precisava que ele dissesse isso com os próprios olhos, e pela primeira vez em 3 semanas ele estava me olhando. Eu queria que você ficasse aqui, que a gente continuasse como está, que você encontrasse uma oportunidade boa aqui em São Paulo. Não existe oportunidade igual aqui agora. Você sabe disso. Pode aparecer. Posso esperar outro ano? 2 anos? 10 anos? Quanto tempo você acha razoável eu esperar por uma oportunidade que pode não aparecer enquanto deixo essa passar? O primo Henrique, do interior, que eu tinha visto talvez 4 vezes na vida, decidiu que era o momento de contribuir. Eu entendo os 2 lados. Ele se inclinou para a frente com aquele jeito de quem acha que está mediando. Mas tem uma coisa prática aqui. Se o Rafael tivesse recebido essa proposta, estava todo mundo aqui comemorando, não estava? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios da noite. Eu olhei para o primo Henrique. Ele estava olhando para a mesa, como se ele próprio não tivesse esperado que a frase saísse tão clara. Mas o Rafael não recebeu, disse a cunhada do outro lado da mesa, com uma voz que tentava ser leve. Então, é outra situação. Por que é outra situação? Perguntei. Explica para mim. Porque o Rafael é o homem da casa. Eu coloquei o garfo no prato, devagar, sem barulho, com todo o cuidado do mundo. O que isso significa exatamente? A cunhada ficou vermelha. Eu só quis dizer que é diferente quando é a mulher. Por quê? Fernanda, Dona Conceição interveio. A gente não está aqui para debate feminista. A gente está aqui porque se importa com a família.
Eu me importo com a minha família. Me importo tanto que trabalhei 15 anos para ter a carreira que tenho, que paguei metade da casa, que fui ao pronto-socorro às 3 da manhã com o Mateus quando o Rafael estava em viagem de trabalho, que nunca pedi para ninguém segurar nada da minha parte. E agora que chegou uma oportunidade que eu construí cada detalhe para merecer, a família está reunida para me convencer a dizer não. Ninguém está te convencendo. Dona Conceição escolheu a palavra como quem afia uma faca. Estamos conversando. 22 pessoas não é uma conversa, é uma audiência. Ela endireitou os ombros. Fernanda, você está sendo dramática. Eu me levantei. Obrigada pelo jantar, Dona Conceição. Você vai embora assim? Vou, porque essa reunião não deveria ter acontecido, e o fato de que aconteceu me diz muito mais sobre o meu casamento do que qualquer coisa que foi dita aqui esta noite. Rafael se levantou junto. Fernanda, fica. Para quê? Pra gente conversar. Conversamos em casa. Ele ficou em pé ao lado da cadeira, com aquela expressão de homem que não sabe para qual lado andar, 21 pares de olhos assistindo. Saí. No carro, com as mãos no volante, esperei o coração desacelerar antes de ligar o motor. Ficou quieto lá fora por alguns minutos. Então o celular vibrou. Era Rafael. Não atendi. Dirigi de volta para casa em silêncio. Quando cheguei, Mateus estava no sofá assistindo série com o volume baixo. Isabela já estava dormindo. Mãe, você foi jantar na vovó? Ele abaixou o celular. Fui. Eu, papai. Ficou lá ainda. Mateus me olhou com aqueles olhos de 17 anos que às vezes tinham a profundidade de uma pessoa mais velha. Tá tudo bem? Vai ficar, eu disse. Fui para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei assim por um tempo, olhando para a janela. Não era raiva o que eu sentia. Era aquela clareza fria que às vezes vem junto com as decisões que você evitou por muito tempo. Rafael chegou às 23. Ele entrou no quarto com aquele modo de andar de quem está preparado para uma discussão que não quer ter. Por que você foi embora assim? Porque foi armada uma emboscada na minha cara e você participou. Não foi uma emboscada. Você sabia que aquelas pessoas iam estar lá? Ele ficou quieto. Rafael. Você sabia? Minha mãe achou que seria melhor assim. Com a família reunida, mais fácil de conversar. Mais fácil de me pressionar. Fernanda. Você me levou para uma reunião de 22 pessoas, sem me avisar para me convencer a abrir mão da maior oportunidade da minha carreira. Como você chama isso? Ele sentou no canto da cama, do outro lado. Eu só quero que a gente continue junto. Aqui. Do jeito que está. O jeito que está não está bom, Rafael. Nunca esteve completamente bom. Você sabe disso e eu sei. Isso não é verdade. É sim. Você passa os problemas do nosso casamento para sua mãe antes de passar para mim. Toda vez que a gente tem uma decisão difícil, ela aparece no meio. No começo eu achei que era excesso de proximidade. Depois entendi que era outra coisa. Ela não aparece para ajudar. Ela aparece para decidir. Minha mãe só quer o melhor para a gente. O melhor para ela é você perto dela para sempre. E enquanto eu for o motivo pelo qual você um dia pode ir embora, eu sou o obstáculo. Isso é injusto. O que é injusto é eu ter ficado quieta por 14 anos achando que era sensibilidade minha. Ele se levantou, começou a andar pelo quarto. Então o que você quer? Quer aceitar o cargo e acabar com o casamento? Quero aceitar o cargo. A segunda parte vai depender de você. Depende de mim como? Se você é capaz de ser meu marido sem precisar da aprovação da sua mãe para cada passo, se você consegue ter uma conversa comigo sobre o nosso futuro sem antes ligar para ela, se você pode, por uma vez, ficar do meu lado quando ela estiver do outro. Ele parou no meio do quarto. Eu fico do seu lado. Você ficou de pé ao lado da cadeira lá na frente de todo mundo enquanto a sua tia dizia que eu devia ficar em casa porque mulher é diferente. Você não abriu a boca. Ela não quis dizer dessa forma. Ela quis exatamente dessa forma. E você sabe disso. Rafael ficou olhando para o chão. Vi nele o que tinha aprendido a reconhecer depois de muitos anos. Não era teimosia. Era o desconforto de alguém que enxerga a verdade e não sabe o que fazer com ela. Me dá uns dias para pensar, ele disse. Você tem os mesmos 5 dias que eu tenho para responder o São Lucas. Na quinta de manhã, acordei cedo.
Mateus ainda dormia, Isabela também. Fiz café e sentei à mesa da cozinha com o caderno onde eu sempre escrevi quando precisava ordenar as coisas. Escrevi 2 listas. Uma com o que eu precisava resolver na vida profissional, datas, documentos, a resposta para o São Lucas. A outra com o que precisava resolver na vida pessoal, que naquela manhã era uma lista mais curta, mas muito mais pesada. Ligar para a Patrícia estava nas 2. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. Você ouviu o que aconteceu ontem? Eu estava esperando você ligar. Rafael me mandou mensagem hoje cedo dizendo que você foi embora no meio do jantar. Ele te mandou mensagem? Para me pedir para conversar com você, para te acalmar. Respirei fundo. Pat me indica um advogado de família. Silêncio. Fernanda. O da separação da sua irmã. Você tem o contato? Você tem certeza que não é por causa de toda a pressão dessa semana? Não é por causa dessa semana. É por causa de 14 anos de casamento, onde eu nunca fui a primeira consulta do meu marido. É por causa de uma sogra que entende o filho dela como extensão da própria casa e de um marido que nunca aprendeu o que não é. É por causa de ontem à noite, quando fui sentar para jantar na frente de 22 pessoas sem ter sido avisada do que estava esperando. Ela ficou quieta por alguns segundos. Ele fez o quê? Conto com calma. Me manda o contato. Mandando agora. Fernanda, você vai ficar bem? Já estou melhor do que estava ontem. Isso eu sei. Na sexta de manhã, enquanto eu estava no consultório entre uma consulta e outra, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, notificações, uma atrás da outra. Abri o WhatsApp e vi que tinha sido adicionada a um grupo que se chamava Família Barros, com um ícone de coração ao lado do nome. 41 participantes. A mensagem de Dona Conceição estava lá, fixada no topo, enviada às 10h23 daquela manhã. Família amada, peço a oração e o apoio de todos nesse momento difícil. A Fernanda está passando por uma crise muito séria relacionada ao estresse do trabalho, que a levou a tomar decisões precipitadas que podem destruir o que construímos juntos em 14 anos. Quem puder ligar para ela com carinho e com palavras de sabedoria, por favor, faça. Ela precisa de apoio nesse momento. Li 2 vezes, depois uma terceira. Ela tinha dito crise, tinha dito que eu precisava de apoio. Para 41 contatos, incluindo pessoas que me conheciam há 14 anos como esposa do filho dela. Fechei o grupo. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa. Atendi a próxima consulta, depois a outra. Fiz o que sempre fiz quando alguma coisa tentava me tirar do eixo no meio do dia de trabalho. Mantive o ritmo. Às 18, quando o consultório esvaziou, peguei as chaves do carro. Cheguei à casa de Dona Conceição 20 minutos depois. Ela abriu a porta antes de eu tocar a campainha, o que me disse que estava esperando. Que bom que você veio. Entra, a gente conversa com calma. Você mandou uma mensagem para 41 contatos dizendo que eu estou em crise e que precisam ligar para mim com palavras de sabedoria. Ela cruzou os braços com leveza, como quem está lidando com algo pequeno. Eu estava preocupada, Fernanda. A família precisa saber quando alguém está passando por um momento difícil. Que crise, Dona Conceição? Eu tenho o consultório cheio, tenho o retorno mais rápido da minha carreira nos últimos 3 anos, tenho uma oferta de diretoria e acordei hoje de manhã sabendo exatamente o que quero. Onde está a crise? Você está querendo destruir sua família. Eu não estou destruindo ninguém. Estou tomando uma decisão profissional que incomoda você, porque significa que o Rafael vai precisar aprender a ser marido sem a senhora do lado para orientar. Ela deu um passo em minha direção. Eu criei o Rafael sozinha depois que o pai dele foi embora. Trabalhei, me sacrifiquei, nunca coloquei nada na frente dele. E você acha que eu faço isso por interesse? Não acho que é por interesse, acho que é por amor. Mas o amor que a senhora tem pelo Rafael sufoca, e em algum momento da vida dele, ele vai ter que respirar por conta própria. Só que enquanto eu estiver lá, a senhora vai continuar usando o casamento como desculpa para nunca soltar. Os olhos dela ficaram brilhantes. Você é injusta. Pode ser que eu seja. Mas o que a senhora fez hoje tem nome, Dona Conceição. Dizer para 41 pessoas que eu estou em crise para que me liguem, pedindo para eu mudar de decisão não é cuidado. É pressão organizada.
E se continuar, eu vou precisar tratar isso de uma forma que vai sair do âmbito da família. Ela ficou em silêncio. Eu desejo felicidades à senhora. De verdade. Mas a minha vida não vai mais passar pela aprovação da senhora para acontecer. Saí sem esperar resposta. No sábado de manhã, Patrícia veio tomar café comigo. Ficamos na varanda enquanto as crianças ainda dormiam, com o sol daquele inverno de São Paulo que aparece raro e você precisa aproveitar quando aparece. Você está bem de verdade? Ela me olhou por cima da xícara. Estou leve de um jeito que me assusta um pouco. Ela riu. É assim mesmo quando você para de carregar o que não é seu. À tarde, Rafael voltou para casa. Ele tinha ficado na mãe desde quarta. Quando entrou pela porta, estava com aquela expressão de quem dormiu mal vários dias seguidos. Posso conversar com você? Pode. Sentamos na sala. A casa estava em silêncio. Mateus tinha saído com amigos. Isabela estava no quarto. Fernanda, eu errei. Ele ficou olhando para as próprias mãos. Eu devia ter conversado com você antes. Devia ter dito para a minha mãe que não era o caminho. Eu devia ter feito muita coisa diferente. Devia. Eu me preocupo com a gente, com a nossa família. Mas eu acho que nessa preocupação eu deixei espaço para coisas que não deveriam ter entrado. Você deixou ela entrar no meio do nosso casamento porque é mais fácil do que ter as conversas difíceis comigo. Ele não discutiu. Você vai aceitar o cargo? Ele perguntou. Sim. E o nosso casamento? Isso depende de você mais do que de mim, Rafael. Eu disse isso na quarta e ainda é verdade. Se você é capaz de ser meu marido de verdade, sem intermediário, a gente tem o que conversar, mas eu não consigo mais funcionar num casamento onde a terceira pessoa na sala nunca vai embora. Ele ficou quieto por um tempo. Preciso pensar. Eu sei, você tem o meu número. Na segunda-feira, liguei para o São Lucas e dei a resposta que eu sabia desde a semana anterior que ia dar. Confirmei o aceite para a diretoria. Combinei os detalhes, a data de início, as condições do contrato. Quando desliguei, fiquei um momento com o celular no colo, num silêncio que tinha textura diferente de todos os silêncios que eu conhecia. Era o silêncio de uma decisão tomada com a própria voz. Naquela semana, Dona Conceição tentou algumas coisas. Ligou para minha irmã dizendo que estava preocupada com minha saúde emocional. Ligou para uma colega de faculdade com quem eu tinha mantido contato ao longo dos anos, uma médica que trabalhava num hospital próximo ao consultório. A colega me ligou imediatamente para contar. Fui à casa de Dona Conceição pela segunda vez. Dessa vez sem raiva, com uma clareza diferente, mais fria. Ela abriu a porta mais cautelosa do que da vez anterior. Você ligou para a minha irmã e para a Cristiane dizendo que está preocupada com a minha saúde mental. Eu estava. Eu entendo que a senhora ama o seu filho. Eu entendo que criou ele sozinha e que esse amor é real. Mas o amor que sufoca não salva, Dona Conceição. Ele prende. E enquanto a senhora continuar usando as pessoas da minha vida para me pressionar, vou precisar tratar isso da forma que eu sei tratar, que é a única que a senhora ainda não tentou bloquear. Ela me olhou. Você está me ameaçando? Estou sendo clara. Existe uma diferença. Você vai destruir a família. A família já estava com um problema que todo mundo estava escolhendo não enxergar. Eu só parei de fingir que não estava. Virei e fui embora. Na quinta-feira, conversei com Mateus e Isabela. Chamei os dois para a sala depois do jantar, sem televisão, sem celular na mesa. Mateus cruzou os braços com aquele jeito dele de se preparar para uma notícia. Isabela ficou com os pés dobrados debaixo de si no sofá. Preciso contar uma coisa importante para vocês. Isabela imediatamente ficou com os olhos cheios d'água. Ela sempre soube antes de ouvir. Eu e o papai vamos nos separar. Por causa do emprego? Mateus perguntou, sem rodeios. Por causa de muitas coisas que foram se acumulando. O emprego foi o espelho onde eu enxerguei tudo de uma vez. E a vovó? Isabela limpou o olho com a manga da blusa. A vovó é uma parte disso, sim, mas o que importa é que tanto eu quanto o papai vamos continuar sendo seus pais todos os dias. Isso não muda. A gente vai morar com quem? Mateus perguntou. Comigo durante a semana quando eu estiver aqui. Com o papai também. A gente vai encontrar o arranjo que funcione melhor para vocês. Você vai para Campinas? Vou. Ele ficou olhando para a parede por alguns segundos. Eu sei, ele disse.
O que você sabe? Que você vai aceitar. Faz tempo que eu sei. Mateus descruzou os braços. A senhora sempre foi a mais presente dos dois. O papai é legal, mas a senhora aparece em tudo. Nas reuniões de escola, nos treinos, na ida ao médico. O papai aparece quando dá. Eu olhei para ele. E você vai passar a semana longe? Vou, mas vou estar presente do jeito que sempre estive. Só que de um lugar diferente. Isabela se abraçou a mim sem aviso. Ficamos assim por um tempo, com Mateus observando com aquele modo dele de participar do que precisa participar, sem precisar de palavra para isso. Você vai brigar com o papai? Isabela perguntou no meu ombro. Não, seu pai e eu nos respeitamos. A separação não muda isso. E a vovó vai continuar vindo aqui? Aqui vai ser a casa nova que eu vou escolher, e lá você é quem decide. Ela ficou quieta por um momento. Então tá bom. Nas semanas seguintes, Rafael foi mais tranquilo do que eu tinha imaginado. O advogado não foi necessário para a parte mais difícil. A guarda compartilhada foi acordada entre nós dois sem briga. A divisão foi honesta. Eu acho que, como acontece às vezes, a separação revelou uma versão do Rafael que o casamento tinha escondido. Fora debaixo da estrutura que a mãe dele tinha construído em torno da gente, ele foi mais direto, mais presente, mais ele mesmo. Dona Conceição ficou quieta depois da segunda visita. Não completamente, eu soube por Mateus que ela ligava para o Rafael com mais frequência do que antes, mas o silêncio para o meu lado se manteve. Acho que ela entendeu que não havia mais o que fazer. Ou talvez tenha entendido que havia consequências que ela não queria testar. Encontrei um apartamento em São Paulo, no bairro que eu tinha querido morar quando era estudante e nunca tinha conseguido. 3 quartos. O segundo andar de um sobrado, com uma janela grande na sala que pegava o sol da tarde. Isabela escolheu a cor da cortina do quarto dela, amarelo, que não era exatamente o que eu teria escolhido, mas era o quarto dela. Mateus levou 2 dias organizando os livros numa estante nova por tema e depois por autor dentro de cada tema, com aquele perfeccionismo tranquilo que ele tinha desde pequeno. Em Campinas, o primeiro dia na diretoria foi de um nível de intensidade que eu esperava, mas que ainda me pegou de surpresa. A equipe era maior do que eu tinha gerenciado antes, as responsabilidades tinham outra escala, a reunião das 8h com a superintendência durou 2h30. Quando sentei no meu gabinete com o café que uma assistente tinha deixado na mesa, olhei para a placa na porta. Drontar. Fernanda Aguiar, diretora de cardiologia. 15 anos. Tinha 15 anos naquele nome. Tinha as madrugadas estudando quando Mateus tinha cólica, e eu ficava com ele no colo com o caderno aberto do outro lado. Tinha as provas que não passaram e as que passaram por margem fina. Tinha os plantões que nunca acabavam, e os colegas que me perguntavam se eu ia desacelerar quando os filhos ficassem maiores, como se desacelerar fosse uma etapa natural do crescimento. Tinha a noite de quarta-feira quando minha sogra reuniu 22 pessoas, achando que podia apagar tudo isso com macarronada e família em torno da mesa. Não pôde. 2 meses depois de tudo, Mateus me mandou mensagem numa tarde de terça, enquanto eu estava saindo de uma reunião em Campinas. Sem emoji, sem figurinha, do jeito que ele mandava quando queria dizer algo que importava, sem parecer que estava fazendo um discurso. Você sabia que minha professora de história pediu para a turma escrever sobre alguém que admira? Eu disse que não sabia. Escrevi sobre você, sobre o concurso, sobre a época que você estudava com a gente pequeno, sobre a semana passada. Fiquei parada no corredor do hospital por alguns segundos. Que nota você tirou? 10. E ela me pediu para perguntar se você viria falar para a turma um dia. 1 mês depois, fui. Passei 1 hora com 36 alunos do 3º ano do ensino médio num auditório que cheirava a giz e ar-condicionado. Contei a história sem abreviar as partes difíceis, sem fingir que havia sido simples, sem omitir as vezes em que eu duvidei. Uma menina de cabelo cacheado levantou a mão no final. Doutora Fernanda, e se a família não tivesse aceitado? E se eles tivessem ficado com raiva? Olhei para ela. Tinha alguma coisa nos olhos dela que eu reconheci de uma época em que eu também achava que amor e custo eram a mesma coisa. Eles aceitaram porque eu não pedi permissão. Tomei a decisão e comuniquei. Existe uma diferença enorme entre pedir licença para existir e existir com responsabilidade pelo próprio caminho. Não pedi para a minha sogra aceitar.
Não pedi para o meu marido aceitar. Comuniquei o que eu tinha decidido, me responsabilizei pelas consequências e segui. Isso não é egoísmo, é respeito por si mesma. Outra mão. Mas você não sentiu culpa? Todos os dias. Eu parei um momento. A culpa não desaparece da noite para o dia, mas aprendi a identificar de onde ela vinha. Ela não vinha de mim. Vinha de 14 anos sendo ensinada que querer demais era um problema de mulher ambiciosa. Quando entendi isso, a culpa foi perdendo o tamanho que tinha. Saí da escola com Mateus caminhando ao meu lado. 2 quarteirões em silêncio. Então ele disse, olhando para a frente: parecia que você estava falando para elas e para você ao mesmo tempo. Parei na calçada. Ele parou junto. Estava. Ele acenou com a cabeça, como quem confirma alguma coisa que já sabia. Numa sexta noite, 4 meses depois de tudo, Isabela estava fazendo lição na mesa da sala enquanto eu preparava o jantar. Ela tinha esse hábito de fazer perguntas do nada, sem conexão, sem preparar o terreno. Mãe, quando você tinha a minha idade, você sabia o que queria ser? Sabia que queria fazer alguma coisa com medicina. O que exatamente, demorei para descobrir. E quando descobriu que queria ser cardiologista, na residência, mas demorei para acreditar que era para mim. Por quê? Porque havia pouca gente que se parecia comigo naquele espaço. E quando você não vê ninguém igual a você em algum lugar, fica difícil acreditar que você pode estar lá. Ela parou de escrever. Mas agora você está lá. Agora estou. Ela voltou para a lição. Ficou quieta por uns 3 minutos. Então disse, sem levantar os olhos do caderno: Mãe, eu quero ser médica também. Mas não cardiologista. Quero fazer pediatria. Desde quando? Desde que você contou que a banca da residência reprovou você na primeira vez e você fez de novo, achei bonito não parar. Olhei para ela com a espátula parada no ar. Você pode ser o que quiser. Mesmo se casar, mesmo se tiver filhos, mesmo se alguém disser que você está escolhendo o trabalho em vez da família. Você não precisa escolher. Você pode ser tudo. E se alguém pedir para você ser menos para ele se sentir mais, essa pessoa não é parceiro, é obstáculo. Ela anotou alguma coisa no caderno. Não perguntei o quê. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, fui até a janela do apartamento com uma taça de vinho. A cidade estava acesa lá embaixo, com aquele movimento de São Paulo que nunca para completamente, aquele ruído de fundo que eu sempre gostei e que me fazia sentir dentro de algo maior. Rafael tinha me ligado alguns dias antes. Disse que estava aprendendo a tomar as próprias decisões. Disse isso sem contexto, como quem está relatando uma descoberta recente. Como está sendo? Eu perguntei. Difícil, mas diferente do que eu esperava, mais tranquilo em alguns momentos. Sai. Você estava certa sobre muita coisa. Eu sei disso também. Ele riu levemente. Nunca mudou, né? Nunca. Desliguei com mais suavidade do que eu esperava sentir. Fiquei olhando para as luzes por um tempo longo. Eu tinha 40 anos. Era diretora de cardiologia. Era mãe de 2 filhos que me surpreendiam toda semana de um jeito diferente. Tinha uma amiga que aparecia toda quinta com vinho e com a disposição de ficar até tarde conversando sobre tudo e sobre nada. Tinha um apartamento que eu tinha escolhido cada detalhe, cada cor, cada disposição de móvel, com a mesma precisão com que eu escolhia o tratamento de cada paciente. Tinha um gabinete com meu nome na placa. Tinha uma vida que eu tinha construído, deixado ficar torta por alguns anos e encontrado de volta. Não tinha chegado até aqui apesar do que aconteceu. Tinha chegado por causa do que aconteceu. Cada noite em que alguém tentou me convencer de que eu ocupava espaço demais, me ensinou que espaço não se pede, espaço se ocupa. Que mulher que sabe quem é, não precisa de permissão para ser. Por 14 anos, eu existia dentro de um conjunto de papéis, esposa de, mãe de, nora de, e não havia nada de errado com esses papéis. Eu os amava, ainda os amava. Mas debaixo deles havia uma pessoa inteira que não cabia só nesses nomes. Agora eu era tudo ao mesmo tempo, e não havia absolutamente nada de errado com isso. Terminei o vinho, apaguei a luz da sala, fui dormir. De manhã, eu tinha reunião às 8 com a equipe de hemodinâmica. E eu ia estar lá inteira, pronta, com o meu nome na placa e os meus 15 anos nas costas, como sempre deveria ter sido desde o começo.